Olá, sou Paulo Akin Lubanzidi, juiz da infância de uma pequena aldeia aqui no continente africano. Para ajudar vocês a fixarem os nomes, ao menos o primeiro nome, irei colocá-los em nosso idioma. Aqui ainda vigora tradições tribais muito antigas. Por conta disto, gostaria de tomar um pouco de seu tempo, se possível, e narrar a incrível história de Hilda Wangari Dale, que me procurou com o coração apertado. Ela tinha 10 anos e me solicitou o divórcio de seu marido. Fiquei espantado ao ouvir seu desabafo e parei tudo para dar-lhe ouvidos. Em seguida, promulguei uma medida que mudou sua vida para sempre. Bem, então prestem atenção. A história começa assim. Nasci na aldeia de Gurunsepi, um vilarejo muito afastado. Lá as mulheres praticamente não têm direito algum, principalmente de disserem sim ou não aos seus pretendentes e terem uma vida conjugal feliz. Minha mãe, Livia Prossi, aos 15 anos casou-se com meu pai, Paul Biesinger, homem chucro da roça. Mesmo com muitas dificuldades para manter minha mãe e meus primeiros irmãos que vieram antes de meu pai decidiu casar novamente, minha mãe, diante de uma cultura que só privilegia os homens, nada pode fazer contra isto. Se sua vida não era fácil até ali. Depois isto, segundo ela contava para suas irmãs e para nós, suas filhas, tornou-se um sacrifício diário ter que suportar tudo aquilo e colocar pão na mesa a tanta gente. Tenho 17 irmãos, todos vivos, e minha mãe sempre fez questão de dizer, até com certo orgulho, todos nós nascemos em casa, nunca no hospital, com todos os cuidados médicos necessários. Como todas as mães da minha aldeia, observei minha mãe com cuidado extremo sobre nós, mulheres. O medo de que algum homem de outra aldeia mais distante viesse e levasse uma de nós embora para sempre. Nunca me esqueço de uma grande confusão em que meu pai se envolveu em nossa comunidade junto com outros homens. Embora o assunto nunca tenha ficado claro, soube pelas entrelinhas que tivera a ver com o fato que uma de minhas irmãs, Lane Malaka, apenas 13 anos, casara-se de repente com um dos maiores valentões da aldeia no final daquele ano passado. Saindo rapidamente daquele local, nos instalamos em Danta Ana, uma cidade grande para os nossos padrões. Havia muita poeira, barulho, carros, buzinas, coisas que não estávamos acostumados. De uma humilde aldeia, nos mudamos para uma favela nos limites da cidade. Tambury. Não demorou muito e meu pai conseguiu uma vaga como carregador de malas em um hotel muito grande no centro da cidade. Esse hotel era muito conceituado e recebia muitos turistas estrangeiros. Assim meu pai ganhava um salário mensal. Te diga de passagem, não era lá essas coisas. E ganhava também as gorjetas dos turistas, que muitas vezes eram dadas em notas de dólar. Por uns 6 meses, nosso padrão de vida melhorou muito. Tínhamos agora móveis de segunda categoria, mas tínhamos uma refeição satisfatória uma vez ao dia e não chamávamos mais de roupas aqueles farrapos que nos cobriam o corpo em nossa antiga aldeia. Voltei a estudar, os professores eram amigáveis e respeitadores para com os alunos. Ganhei bons livros e cadernos e mantinha sempre limpa minha mochila escolar. O meu uniforme, que foi doação da escola, embora de material dos mais simples, sempre fazia questão de mantê-lo limpinho e engomado. O retoque final sempre era dado por minha mãe, que gostava sempre de dar uns retoques nas minhas tranças, e passar um pano com uma base fina de pó de arroz da região para tirar as imperfeições da minha pele. Fiz amizade com uma menina em especial, Carla Chiesa, que me disse que seus dias naquela escola estavam no fim. Sua mãe havia se formado em Direito e recebera proposta para advogar por uma grande empresa. Logo se mudariam para a parte mais exclusiva da cidade, e ela estudaria numa escola particular. Era uma pena, pois além de muito bela, era esperta e muito protetora de quem gostava. E ela gostou muito de mim. Repartia sempre seus lanches comigo no intervalo. E era cada lanche, um mais gostoso do que o outro. Dizia que queria também estudar direito como sua mãe e torna-se uma grande advogada e defender todas as pessoas inocentes do mundo. A Carla foi uma das pessoas mais incríveis que eu tivera a chance de conhecer até ali. Entretanto, aquela boa fase não durou muito tempo. O hotel em meu pai trabalhava mudou de donos e a nova administração demitiu os antigos funcionários e contratou outros com um salário reduzido. Meu pai foi na conversa do sindicato e fez piquete na frente do hotel com outros ex-funcionários na esperança de uma recontratação. Porém, além de não conseguir nada, ainda os outros hotéis também não o contrataram. Pois como seu rosto aparecera nos noticiários locais,
Eles e os outros funcionários eram taxados agora como baderneiros. A vida torna-se um verdadeiro tormento novamente. Como o aluguel vivia sempre atrasado, o dono do imóvel se achava no direito de entrar na nossa casa a hora que bem entendesse para fazer a cobrança. Muitas vezes conseguiu pegar minhas irmãs e eu em trajes íntimos depois do banho. Meus pais ficavam sem voz para reclamar, pois ele se aproveitava disto para humilhá-los em nossa frente. De tanto que ele vinha nos horários inapropriados com essa desculpa, comecei a reconhecer sua presença por seu perfume carregado e o cheiro característico de cigarro que ele fumava. Meus irmãos começaram a vender frutas pelo bairro e ruas para levantar algum dinheiro e ajudar nas despesas. Depois sobrou para mim, as irmãs e eu vender pedaços de bolo nos pontos de ônibus. Nossas pernas quase arrebentavam de tanto andar naquele sol sufocante. No final, comíamos mais do que vendíamos, pois o esforço nos fazia queimar muitas calorias e a fome tornava-se grande. Por fim, com muita dor, segui minha mãe por quase uma semana inteira e vi onde ela, junto com o irmãozinho ainda de colo Gerson, se instalava em uma esquina e ficava a pedir esmolas. Vi muitas pessoas rindo e xingando ela pelas janelas dos carros, jogando restos de lanches, e ela os pegando rápido, comendo com muita vontade, sem se importar com a higiene. Fome falava mais alto. Agora sabia de onde estavam vindo as moedinhas para comprar o arroz amarelo, pedaços de frango, o alho, a cebola e os outros temperos para fazer o arroz jolf, prato preferido de minha família. Meu pai encontrou outra saída. Agora passava seus momentos livres mascando cat com seus amigos, contando e ouvindo histórias de nossa aldeia. Numas dessas, recebeu o convite do dono da casa para tomar uma bebida e comer alguma coisa. Embora a contragosto, ele aceitou o convite, pois esperava ficar com o que comesse no estômago o dia inteiro, e seria uma boca a menos para comer em casa naquele dia. Ainda mais que na noite anterior, Lane Malá e seu esposo, sem emprego e sem estudo, e agora com um filhinho recém-nascido viera se juntar a nós. Esta era a situação real em casa, muitas bocas para alimentar e pouco dinheiro nas carteiras. Pelo menos eu podia contar com a bondade de minha amiga Carla Kisa, que sempre me socorria com seus lanches impecáveis e cheios de proteína. Quando nós nos sentávamos na mesa na hora do lanche e ela já tirava o seu, eu dava uma desculpa porque não tinha levado o meu. O problema era que minhas desculpas estavam ficando muito repetitivas. Elas, percebendo ou não, querendo perceber, fingia que estava tudo bem e repartia o seu com o meu. Muitas vezes pensei em guardar e levar para meus irmãozinhos, mas ia dar muito na cara. Então, naquela noite meu pai entrou eufórico em casa, anunciando que eu iria me casar e tudo já estava arranjado. Embora não compreendesse corretamente o que significava aquelas palavras, senti uma certa alegria. Significava que eu teria uma casa só para mim, com roupas limpas, água e comida. Naquela noite ouvi a conversa de meus pais sobre o assunto. O meu pretendente era o dono da casa, um homem quase da mesma idade de meu pai. Um velho sem pudor e descarado, que dava desculpas esfarrapas aos meus pais para nos pegar em trajes íntimos depois do nosso banho. Uma pessoa que humilhava seus pais na frente dos filhos, querendo lhes tirar a autoridade paterna. Quando ouvi aquilo, meu estômago embrulhou na hora. Ouvi mãe retrucar aquilo, falando que eu ainda era praticamente uma criança, e não seria certo eu ser tocada por um homem maduro com a idade para ser meu pai. Meu pai tentava tranquilizava, dizendo que a partir dali não precisariam mais pagar aluguel e nem as contas de água ou luz. Falou também que eu não seria tocada até chegar à maioridade, ou que eu, ao menos, estivesse preparada para aquilo. Segundo meu pai, eu continuaria frequentando a escola, e o argumento mais forte, ele estava desempregado, não havia mais como alimentar tantas bocas. Para tranquilizá-la, mostrou um papel que Ernesto, um tipo de contrato que meu pretendente havia assinado, garantindo minha saúde e o meu bem-estar. Então, entre lágrimas contidas, minha mãe se calou. Na maioria daquelas casas era assim. O homem é que dava as ordens e ponto final. Minha mãe conversou comigo em particular no dia seguinte, e fingindo não saber de nada, concordei e até fingi uma certa alegria com a situação para confortá-la. Os preparatórios foram rápidos. No dia do meu casamento, minhas primas começaram a gritar e a bater palmas ao me verem chegando. Estava emocionado de tal maneira que mal conseguia distinguir quem era quem ali. Minhas lágrimas borravam a pouca maquiagem que coube em meu rosto.
Havia umas 50 pessoas para acompanharem o meu infortúnio. Meu vestido de casamento era uma túnica comprida bem maior do que eu e que pertencia a uma das minhas tias. Quanto ao meu cabelo, não os desfiz de minhas tranças, pois elas me enchiam de muito orgulho. Além da absolvição da dívida dos aluguéis, como era costume, meu pai ainda receberia um dote, o que o ajudaria muito a sanar algumas despesas, principalmente naquela crítica situação financeira que estava vivendo. Em numerário, o combinado daria cerca de uns $500. Depois da festa, dormi a última noite na casa de meus pais, particularmente bem próxima à minha mãe, que ainda encontrara tempo para me dar mais alguns conselhos, para fazer meu esposo feliz. O sol entrava na nossa casa pelas fretas, quando abri os olhos. Vi alguns dos meus irmãos se preparando para ir à escola, e pensei se tudo aquilo na noite anterior não seria um sonho, ou um pesadelo, e eu me levantaria, colocaria minhas roupas, escovaria meus dentes e não iria para a escola junto com eles. Pensei nos lanches da Carla, qual ela traria naquela manhã. Depois de se despedir deles, minha mãe me tirou da cama e me deu minha trouxinha de roupa. Então ela me cobriu com uma toalha velha e me disse: Hilda, a partir de hoje, quando estiver na rua, ande sempre coberta. Como uma mulher casada, nunca ponha a honra de seu marido em honra. Balancei a cabeça em sinal de concordância. Então um carro apareceu na porta de casa. Aquele homem que causava náuseas, o dono de nossa e de várias casas da cidade. Ernesto Simba Lubanzi, coberto por uma zana marrom e com o rosto arredondado cheio de espinhas como um adolescente. Ele me deu uma risada sarcástica, de uma felicidade tipo uma criança ganhando um presente muito desejado dos pais. Não respondi nada e tentei ficar o máximo afastado dele enquanto o carro ia se afastando e eu contemplava minha mãe ao longe. Embora longe parecia ver algumas lágrimas rolarem por sua face também. Ainda no carro ele me disse que eu pudesse esquecer de frequentar a escola, pois ele tinha muitos bens e a mulher dele nunca ia precisar trabalhar na vida. Minhas lágrimas ficaram mais sentidas ainda. Coloquei minhas mãos sobre o rosto. Aquilo estava ficando pior que eu imaginava. O maior problema não era a feiura de seu rosto, era seu comportamento covarde. Se apresentou ao meu pai como ovelha, mas era um lobo disfarçado. Paramos em uma lanchonete na beira de uma larga avenida, e ele me convidou para tomar alguma coisa. Então comi um prato de shima, que é um mingau de milho e mandioca. Já Ernesto pediu um chapati, um pão sem fermento, feito de farinha, água e sal, como se fosse uma panqueca. Ele tentou puxar conversa e se fazer agradável, mas ao falar que eu não frequentaria mais a escola se eu tinha ainda alguma esperança de ser feliz no casamento, tudo caiu por terra. Disse também que compraria as roupas e os sapatos que eu quisesse. Prometeu-me fazer uma princesa. Será que ele tinha se esquecido que eu só tinha 10 anos de idade? Trocaria tudo aquilo pela liberdade de ir à escola, falar assuntos de meninas que estão se descobrindo e até brincar de bonecas ainda. Infelizmente, vim a descobrir que o casamento com meninas de pouca idade não é raro no interior. Um provérbio naquelas regiões prega o seguinte: para garantir um casamento feliz, escolha uma garota de 9 anos. Finalmente chegamos ao lugar. Pensei eu aliviada. Mas sabia o quanto estava enganada. Uma mulher nos aguardava no distrito elegante de Sunbury, um outro lado da cidade que eu não esperava conhecer. Olhou-me de maneira depreciativa e logo percebi que eu não era do seu agrado. A mãe de meu esposo era uma velha muito magra de pele flácida. Abriu as portas de sua casa e entramos. Mostrando-se gentil, deu caminho para que eu entrasse em sua frente. Fiquei impressionada com a quantidade de bons móveis naquela casa de 5 cômodos, 3 banheiros e uma cozinha bem equipada com novíssimos eletrodomésticos, daqueles que só se viam em anúncios publicitários. Ela indicou uma cadeira para que eu me sentasse enquanto pegava um prato branco decorado e enchesse de comida. No instante limpei o prato cheio de arroz e pedaços de carne que não consegui identificar de que tipo era. Mas tudo muito delicioso. Muito tempo não comia um prato assim tão bom. Mais tarde ele me levou para fora e conhecer um pouco o bairro. Passamos por um grupo de homens que mascavam o khat. Os homens apreciam muito o khat pelo efeito de excitação e euforia que causam neles. Parece que os traz à vida novamente. Quando passamos pelo meio deles, nenhum deles parecia estar incomodado pelo fato de um homem da idade deles passar de mãos dadas com uma menina de 10 anos como um casal.
Isto me deixou arrasada. Se por acaso meu casamento fracassasse, deles é que não me viria ajuda. Voltamos para casa depois de tomarmos um sorvete e nos sentarmos num parque para apreciar as coisas bonitas do local. Entretanto, por mais que ele se esforçasse para me agradar, uma luz vermelha, como um alarme, estava ligada dentro de mim e eu não conseguia achar o interruptor para apagar. Já em casa, arrumei minhas poucas coisas trazidas de casa. Deu até vergonha de pendurá-las. Ele prometeu que logo iríamos a uma loja de departamentos e compraríamos coisas muito legais para mim. Depois se despediu e disse que iria ao seu escritório ver como estavam as coisas. Sua mãe ficaria comigo e daria tudo que eu precisasse. Em tom meio misterioso, falou que eu deveria me comportar, não dar trabalho para que tudo corresse bem. Então jantei, comi muito mesmo, coisa que eu não fazia há muito tempo na refeição da noite, e adormeci. Pouco antes de fechar os olhos, refleti comigo mesma se eu não estava exagerando. Se eu não deveria procurar com mais animo este botão de sinal vermelho dentro de mim e desligar. Estava aliviada porque o dia estava acabando e tudo, felizmente, estava acabando bem também. Um barulho na porta me acordou sobressaltada. Um cheiro forte de perfume e cigarro vieram com ele. A luz estava apagada e a casa no mais absoluto silêncio, quando Ernesto aproximou seu corpo de mim. Era ele, que ocupava todos os espaços da cama. Implorei para que ele se afastasse e me deixasse dormir, pois estava exausta com tantas coisas que haviam ocorrido aquele dia. Ele disse em tom forte e autoritário que era meu marido, e portanto eu não tinha direito de reclamar de nada. Passados alguns bons minutos aquela importunação não acabava, e eu fui me irritando cada vez mais. Como ele era bem mais forte do que eu, percebi que o embate físico seria perda de tempo. Com a roupa que eu estava, saí naquela noite gelada pedindo socorro, mas parecia que não havia uma só pessoa para me espiar ou me ajudar. Corri o máximo que pude até ficar sem fôlego e cair no chão. Ele me ergueu, disse que não havia para onde fugir e me arrastou para o quarto. Então, pensei na minha sogra, Hawa, que poderia me ajudar. Chamei pelo seu nome e não houve resposta. Com certeza, ela sabia de tudo e apoiou o filho. Já no nosso quarto, vendo suas reais intenções, tentei ainda uma última cartada, dizendo que ele não tinha direito de fazer aquilo comigo, pois eu só tinha 10 anos de idade. Como resposta recebi uma forte gargalhada de desprezo. Disse com todas as letras que eu era sua mulher, portanto nada havia de errado. O certo seria eu lhe obedecer e ponto final. De repente não escutei mais sua voz, nem senti-me seu cheiro fedorento. Quando amanheceu, corri para o banheiro e tomei o banho mais demorado de minha vida. Queria não apenas lavar meu corpo, mas também minha alma. Meu corpo doía muito, como se estivesse tomado uma grande surra naquela noite inteira. Minha nova realidade durante o dia também era dolorida. Não havia mais o ambiente escolar, as brincadeiras, as descobertas da vida com o avançar da idade. Como ele me prometera agora, tinha boas roupas e calçados, mas extremamente ciumento, não permitia que eu saísse às ruas sozinhas. Alguns amigos seus foram visitá-lo um dia e elogiaram minhas tranças. Como ele percebeu que fiquei feliz com aqueles elogios, me disse aquela noite que elas seriam tiradas de mim. Deu a desculpa que não combinavam comigo. Tentei discutir, dialogar, ceder em alguma coisa, mas não foi possível. Antes do final de semana, minhas tranças, que me acompanharam praticamente a vida inteira, saíram da minha cabeça. Chorei muito, mas minhas lágrimas não sensibilizaram filho e mãe. Se pelo menos minha mãe estivesse por perto, viria em meu socorro. Então comecei uma campanha louca para que ele me liberasse para visitar meus pais. Ele concordou, desde que minha mãe não reclamasse mais nada de mim, nem me visse choramingando pela casa. Concordei, e aí sim, começou um tempo pesado para mim. Apesar de minha pouca idade, minha sogra não me poupava dos serviços domésticos. Em todo o tempo as ordens se sucediam, tipo, limpe o banheiro, varra o quintal, corte os legumes, limpe os peixes, recolhe as roupas do varal e por aí vai, sem um minuto de folga o dia inteiro. Certa manhã, ao constatar que no dia inteiro fiz tudo de tal maneira que nada mais havia o que fazer, pedi a minha sogra um tempinho para brincar com algumas meninas de minha idade na casa ao lado. Ela ficou muito irritada, dizendo que eu era agora uma mulher casada, independente da idade, e não podia fazer o filho dela passar vergonha frente aos amigos. Ele, por sua vez, não mudava sua maneira de me tratar, sempre se achando superior, dono de mim e de minhas vontades. Ele foi tomar água,
e voltou transtornado para o nosso quarto. Disse que sua mãe acabara de falar do meu pedido de brincar com meninas de minha idade. Sem me dar tempo de dizer algo, ele encostou sua mão em mim pela primeira vez. Pensei que se reclamasse, ele simplesmente não deixaria mais eu visitar minha família. Então fiquei quieta, calada. O seu destemperamento doía mais em minha alma do que no meu corpo. Mas eu não podia me mostrar fraca naquela situação. Afinal, não havia com quem contar. Passados mais alguns dias, Ernesto me levou a um shopping para comprar mais roupas. Era um lugar muito movimentado, com pessoas elegantes, calçados finos, as mulheres carregavam bolsas muito lindas e eu nunca tinha visto aquilo ao vivo. Fiquei encantada com aquele mundo que era novo para mim. Uma grande surpresa me aguardava aquele dia. Ao ir ao banheiro feminino, encontrei minha grande amiga Carla Kiesa. Perguntei o que ela fazia ali, e então me contou que agora morava naquele bairro, e sua mãe era uma advogada famosa. Disse que seu padrão de vida agora era outro, e ela estudava agora numa escola para crianças de classe média alta. Mas, disse que nunca se esqueceu de mim. E, para provar, mostrou uma foto minha junto a ela, apresentando um trabalho na sala de aula. Depois foi sua vez de perguntar o que eu fazia ali, e falei por cima do que havia acontecido comigo. Desde o meu casamento, até a família com que eu estava envolvida. Ela colocou a mão no rosto mostrando seu espanto e sua indignação com a minha má sorte. Conforme ela ia ouvindo, seus pinhos iam fechando como a querer dar uma resposta àquele disparate daquele senhor, e agora pela lei era meu esposo. Nisto, uma senhora muito elegante entrou no banheiro feminino chamando meu nome. Assustada, me identifiquei e perguntei o que ela queria. Me respondeu que meu pai que estava na porta estava preocupado com minha demora no sanitário. Carla e eu demos risada. Afinal, Ernesto era meu esposo e não meu pai. Nos despedimos rapidamente e ele deu o telefone de sua mãe para mim. Disse para ligar se precisasse de algo urgente. Escondi aquele cartão e saí. Ele me olhou desconfiado, mas disse que aquelas comidas chiques haviam desandado meu estômago. E ele, caindo na risada, acreditou e continuamos nosso passeio. Na semana seguinte, ele chegou em casa muito feliz. Entre outros negócios, ele tinha uma imobiliária e fechou negócio com uma grande incorporadora para a venda das unidades. Coisa foi tão boa que ele falou para sua mãe maneirar na hora de mandar eu fazer tarefas domésticas. Pois agora ele teria dinheiro suficiente para contratar 2 boas empregadas e auxiliá-la em tudo. Sua mãe bateu palmas e deu-lhe um beijo afetuoso no rosto. Imitei sua mãe para ver no que daria tal gesto de carinho. Deu resultado. Na hora de dormirmos, ela falou que pela manhã eu poderia visitar meus familiares e que um táxi iria me levar. No final do dia, ele teria que visitar outras casas de aluguel que estavam quase concluídas numa aldeia próxima e me traria de volta. Como agradecimento, dei-lhe outro beijo e ele deu-me um maço de notas, dinheiro que na verdade eu nem sabia o valor que significava. Naquela noite, quase não preguei o olho, tamanha era minha ansiedade. Quando cheguei em casa, causei a maior das boas impressões em todos. Minhas roupas, meus sapatos e até os meus dentes mais brancos arrancaram sorrisos de todos. Quando minha mãe abriu o armário para pegar o copo e me dar água, notei tudo vazio ali. Com certeza, nem café tomaram aquela manhã. Peguei aquele maço de notas e entreguei ao pai. Pedi que ele fosse ao armazém mais próximo e trouxesse tudo em comida. Daquele maço de notas, peguei apenas uma nota para mim, sem saber do valor exato. Se abanando de calor com a grata surpresa, meu pai, um dos sorrisos mais lindos que eu já havia visto em seu rosto até aquele dia. Minhas irmãs riram e, colocando as mãos em meu cabelo natural, perguntaram onde estavam minhas tranças, e eu disse a elas que era uma longa história. Então, assim que meu pai voltou com pacotes e mais pacotes de comida, minha mãe fez uma excelente refeição a todos. Percebi o quanto estavam famintos, e não deixei de pensar o quanto havia sido providencial minha ida até ali naquele exato dia. Fora tudo, uma providência divina. Mais tarde, eu e minha mãe ficamos a sós para conversarmos. E então eu disse que a parte boa do meu casamento havia sido até ali aquele maço de nota. No dia a dia era dor, sofrimento, saudades, humilhação. Disse a ela que agora eu, aos 10 anos, já era mulher e não mais uma garotinha. Minha mãe entendeu tudo, pegou na minha mão e chorou comigo. Indignada, contou ao meu pai que ele havia me tocado e toda aquela triste situação. Então disse a eles que eu iria me separar dele. Eu não aguentava mais aquela situação.
Meu pai imediatamente se mostrou contra. Esbravejou que pior que fosse viver com Ernesto, pior era passar fome ali naquela casa. Falou que havia um contrato assinado, e caso uma das partes pedisse separação, os custos com o divórcio seriam tão altos que praticamente levaria a outra parte da falência. Sem dizer que o bom nome e a reputação perante a sociedade iriam para o lixo. Minha mãe abaixou a cabeça em sinal que não concordava com nada daquilo, mas nada disse em respeito à tradição. Apenas disse que eu deveria continuar sendo forte, pois haveria de haver uma solução para esta situação tão triste. E meu pai completou que, sendo eu casado agora, tinha que honrar o nome de meu esposo. E com certeza ele mudaria sua maneira de ser comigo muito em breve. Depois do almoço, falei para minha mãe que iria andar um pouco pelo bairro e comprar um presente para ela, com aquela nota que guardei. Ela me pediu cuidado pela rua e colocou uma capa sobre minhas costas, dizendo que mulher casada deveria andar com compostura. Porém, o que fiz foi entrar num telefone público e liguei para a mãe de minha amiga Carla, a doutora Tinashe. Quando ela atendeu e eu me identifiquei, ela pediu o endereço onde eu estava, pediu para não sair do lugar. Ela estava em atendimento a uma empresa daquela região e dentro de uma hora estaria disponível para uma conversa franca. Olho no olho. Quando ela chegou, eu estava em uma sorveteria olhando a rua e relembrando meus difíceis momentos naquele lugar. Mas as felizes brincadeiras que fazíamos independente de boas roupas, calçados e tratamento dentário próprios de nossa idade. Assim que ela chegou, foi direto a mim, pois me reconheceu das fotos do celular de sua filha Carla. Muito simpática e elegante, sentou-se e pediu uma garrafa de água para ela e um sorvete de massa para mim. Com tudo a que tinha direito, uma verdadeira delícia. Então contei, passo a passo, todo o meu infortúnio. Ela pegou em minhas mãos e olhou nos meus olhos, como a querer forças para mim suportar aquela situação. Então, brincando, fez uma charada para mim. Hilda, você sabe o lugar onde vagueia todo dia homens de turbante, homens e mulheres atrás de seus direitos trabalhistas, familiares, resolução de brigas por heranças e muitas outras coisas deste tipo? Pega de surpresa, raciocinei um pouco enquanto tomava aquele sorvete delicioso. Então falei, um tribunal, doutora Tinashe? Sim, minha menina, respondeu com voz delicada, porém firme. Depois continuou. Seu caso é único, nunca vi nada parecido. Mas, se algum juiz falar, você tem chance, eu irei advogar para você. Passamos mais alguns momentos conversando, e eu a coloquei à parte de tudo o que vivia na casa de Ernesto e da relação de sua mãe para comigo, e de como eu era tratada ali, como mais uma simples empregada da casa. Ela olhou no relógio e me comunicou que tinha mais uma reunião importante. Falou que passaria no centro da vila e se não queria uma carona. Minha cabeça raciocinou rápido e disse que sim. Pago as contas, entrei em seu carro luxuoso e seguimos por mais uns 20 minutos naquelas ruas mal cuidadas. Recomendou que eu ligasse caso tivesse alguma novidade. Em nossa conversa na sorveteria, ela deixou bem claro que meu caso ia além dos tribunais, pois envolvia a tradição dos pais e dos pais daqueles homens, e portanto envolvia algo mais do que dinheiro para eles. Envolvia honra entre os próprios homens. E, para estas questões, não havia dinheiro suficiente. Assim que desci do carro dela, perguntei a um policial próximo onde ficava o tribunal. Sem responder, apontou para um prédio branco mais adiante com colunas cinzas do outro lado da rua. Enquanto me dirigia para lá, crescia dentro de mim uma esperança de que algum juiz pudesse anular meu casamento e eu pudesse voltar à minha vida de antes com meus pais e minha família. O dia está quente, e meu corpo está incomodado com aquele véu sobre a cabeça. Um homem distinto de paletó está descendo as escadas e pergunto a ele onde poderia encontrar um juiz naquele prédio. Respondendo no automático, aponta o alto do prédio e fala para eu subir. Numa daquelas portas encontraria um deles. Quando finalmente piso onde ficavam aquelas autoridades, estou derretendo de calor. Vou antes a um banheiro e tomo um pouco de água das torneiras. Ao avistar os seguranças, fico com medo. Com certeza, iriam perguntar o que uma menina franzina estava fazendo sozinha ali e me devolveriam aos meus pais. Ou pior, me devolveriam ao meu marido. Um passal passa ao meu lado e, discretamente, fingindo naturalidade, ando ao lado deles como se fossem meus pais. Assim que avistou uma mulher alta, magra e de tranças como as que eu usava, saio de perto do casal e pergunto a ela onde fica a sala do juiz.
Surpresa por ver uma garotinha bem vestida fazer uma pergunta dessa, ela me perguntou de que tipo de juiz eu precisava. Respondi que desde que fosse juiz, que ajudasse as pessoas, já estaria bom. Ela disse que eu estava com sorte, pois havia um juiz, cuidava dos casos de crianças e adolescentes e que estava em sua hora de almoço. Mesmo sem horário marcado, com certeza ele ouviria minha história. E sinal para que eu a seguisse. Havia um ar de complacência no rosto daquela bela mulher, e isto me reconfortou intimamente. Entramos numa sala grande, moderna, com uma ampla mesa de tampo de vidro e cadeiras estofadas brancas com encosto para os braços. Ele estava sentado olhando para frente de maneira vaga, imprecisa. Trajando uma camisa social de seda e uma gravata cheia de belos detalhes, olhou para a recepcionista trocando um olhar como a dizer: "Quem é esta garotinha?" Fiquei, em pé aguardando enquanto ela foi respeitosamente até ele, e segredou-lhe algumas palavras. Sem tirar os olhos de mim, uma voz possante e cheia de autoridade ecoou naquela sala. "O que posso fazer por você, mocinha, que outras pessoas não possam?" Tremi ante a autoridade daquela voz. Aquele juiz de rosto barbudo, apesar de tudo, tinha uma aparência gentil, de homem culto, estudado, o jeito de pessoa de quem realmente está nesta terra só para ajudar as pessoas necessitadas. E eu era uma delas, sem dúvidas. Respondi secamente em poucas palavras: "Senhor juiz, por favor, eu quero o meu divórcio." O mesmo espanto do rosto da recepcionista percebi no dele também. Perguntou-me incrédulo: "Mocinha, se você quer o divórcio, quer dizer que já é casada?" Disse que sim, morrendo de vergonha, como se eu tivesse alguma culpa de estar naquela situação. Olhando da cadeira para cima, onde ele estava acima de mim, percebi sua linda pele negra franzir na testa. Com certeza, ele não estava digerindo bem aquela história. Ficou me olhando por alguns instantes como a advogada também me olhou na sorveteria. Será que os dois não estariam com pensamentos do tipo: "Meu Deus, que absurdo! Esta garotinha poderia ser minha filha"? Depois me fez outra pergunta. "Mas diga lá, por que quer o divórcio? Independentemente de sua idade, você não é bem tratada." Os maus tratos começaram a me vir à mente e trouxeram-me lágrimas ao meu rosto miúdo. Então, olhando a moça ao seu lado, ele me pergunta com muito cuidado na voz: "Diga, mocinha, ele por acaso te tocou?" Abaixei minha cabeça e não conseguia levantar de tanta vergonha. Ele virou para o lado a fim de não vermos, mas seus olhos estavam marejados. Pegou o celular, fez uma ligação, foi até outra sala e depois voltou. Com um olhar determinado e sempre olhando no fundo dos meus olhos, me confirmou: "Garota, fique tranquila, vou ajudá-la." De repente, entra um homem alto, forte, apesar de seus cabelos estarem totalmente brancos. Tirou os óculos, limpou-os e voltou a colocá-los na frente dos olhos novamente. Estevão Betserai Bomani era o juiz-presidente daquela comarca. Homem conhecido por sua firmeza de convicções e estrito cumprimento das leis. Suas feições não mostravam muito ânimo. Conversou rapidamente com o juiz Paulo Akin Lubanzide e depois me convidou a sentar na mesa com eles. O juiz Estevão Betserai também tinha uma voz impressionante, e começou dizendo que até ali ele nunca ouvira falar de um caso como o meu. Depois o juiz Paulo complementou informando que contratos de casamento em nosso país era muito comum, independentemente da idade dos envolvidos. Embora a legislação nacional contemplasse 15 anos para formalizar uma união legal, casamentos com menos dessa idade não eram considerados transgressões, segundo a tradição local. A recepcionista pediu a palavra e os dois juízes permitiram que ela desse sua opinião, pois ela viu minha decepção imediata e pensou que uma voz feminina me acalmaria. Então, de maneira mais calma possível, relatou-me que, mesmo com boa vontade de dois juízes a meu favor, não poderia haver uma certeza que eu conseguiria o meu divórcio. O juiz Estevão Betserai disse então que eu precisaria de um advogado, e imediatamente entreguei o cartão que a mãe da minha melhor amiga havia me entregado. A recepcionista tomou delicadamente o cartão de minhas mãos e leu o nome da advogada, doutora Tanashi Chiesa. Percebi um grande ar de satisfação na face daqueles grandes nomes guardiães da lei. A recepcionista perguntou se deveria me liberar para voltar para casa. Eles se entreolharam com suas mãos no queixo, como se não tivessem uma resposta dentro da lei para dar. A própria recepcionista veio com a solução oferecendo sua casa para que eu pernoitasse. Eles deram uma risada curta de afirmação. Na casa de Rafaela Lica, eu estaria em segurança. No dia seguinte,
A doutora Tanashi, já informada de tudo, veio ao tribunal acertar as coisas com o juiz Paulo Akin para concordarem sobre os próximos passos. Sentados ao redor de uma mesa circular de madeira branca, lembrou para a doutora Tanashi que aquele seria um caso muito complicado. Segundo ele, de acordo com a lei iemenita, seria muito difícil eu entrar com um processo contra meu pai e contra meu esposo. Além do que eu não tinha uma certidão de nascimento, um contrato já fora assinado, e para piorar a situação eu era jovem demais para processar alguém segundo a lei de nosso país. Olhando firmemente nos olhos do juiz Paulo Akin, ela respondeu que meu esposo, Ernesto Simba Lubanzi, e meu pai, Raul Bzinger, deveriam ser presos imediatamente. Afirmou que somente assim eu estaria protegida dos desmandos dos dois. Enquanto a ordem de prisão estava sendo expedida e o processo em andamento, eu continuaria escondida na casa de Rafaela, que mostrou-se ser uma verdadeira irmã mais velha para mim, com o consentimento dos juízes. Naquela noite, Rafaela me colocou a par que a doutora Tanashi estava se tornando uma lenda no direito, na questão de defender os fracos e oprimidos. E na questão de oferecer apoio jurídico às empresas, sua carteira de clientes não parava de crescer. Disse, com um brilho nos olhos, que no final de cada julgamento, ela sempre tinha uma carta debaixo da manga para garantir a vitória de seus clientes nos instantes finais do julgamento. Como se ela estivesse escutando a conversa de Rafaela comigo, a doutora Tanashi me ligou, dizendo que eu não me preocupasse com mais nada, tomasse um banho, me alimentasse bem e tivesse confiança no dia de amanhã. Embora suas palavras me animassem e o sorriso de Rafaela confirmasse aquelas palavras, não deixei de perguntar se realmente ela ia fazer com que eu nunca mais voltasse à casa de meu marido. Ela me disse que aquele caso, com certeza, era um dos mais importantes de sua carreira, mas ela não teria descanso até obter uma vitória espetacular no tribunal. Para terminar, eu disse que confiava nela sim, que eu não aguentava mais as maldades, nem de sua mãe, e nem as maldades dele, meu próprio marido. Ela desligou, e eu percebi que aquelas palavras a deixaram abatida, e Rafaela então, consternada, saiu de perto a par que eu não visse suas lágrimas. A doutora Tanashi estava correta. Em pouco tempo aquele julgamento estava na mira das televisões de todo o país. A entrada do tribunal estava uma loucura naquele dia. O dia do julgamento finalmente chegara. Na entrada principal, uma enorme multidão se agitava em todas as direções. Vejo homens elegantes de terno e gravata com pastas de couro indo de um lado para outro. Outros advogados, junto a estudantes de direito, tentando achar o melhor local do tribunal para não perder nenhum detalhe daquela batalha judicial. Para causar uma boa impressão, uso uma túnica e até um véu para deixar bem claro minha condição de casada. Estou em pânico. Aqueles homens desconhecidos pedem um sorriso para diversas fotos. Os canais de televisão colocam suas câmeras em locais estratégicos daquele ambiente de julgamento. Minha advogada, Tanashi, segura firme minha mão e atravessamos aquele corredor, lotada de pessoas estranhas. 1000 pensamentos ruins passam por minha mente e poucos pensamentos bons me socorrem. Sentado em meu lugar junto à minha advogada, a entrada de meu marido também causa furor. E 1000 flashes disparam em sua direção, tentando capturar o melhor ângulo daquele que a mídia vem chamando de um monstro. Ele passa por mim, escoltado por 2 fortes policiais de cara amarrada. Quando passa perto de mim, me dirige um olhar perverso, como se me ameaçasse de alguma coisa, o que os flashes não deixam de capturar, ávidos por qualquer detalhe que lhes dê audiência. Acostumada com estas atitudes, minha advogada me abraça suavemente, que me conforta de imediato. Mas meu coração fica apertado de verdade quando vejo meu pai também algemado naquele tribunal. Em seus olhos virados para o piso daquela salão nobre, é fácil perceber que ele luta entre 2 sentimentos. Ele está zangado e envergonhado ao mesmo tempo. Embora eu esteja também muito nervosa pelo que ele fez para mim, por ser meu pai, não posso deixar de sentir pena dele também. Toda a sala se levanta quando os juízes supremos Estevão Betserai e Paulo Akin Lubanzide entram no recinto para tomarem os seus lugares. Então ele, de maneira solene, declara aberta aquela sessão. Em seguida faz sinal para que minha advogada, a doutora Tanashi, me leve mais próximo a ele, juntamente com meu esposo. A multidão que está ali acompanhando quase vai ao delírio quando nos veem bem próximos. Antes do juiz-presidente Estevão Betserai se pronuncie, ela bate o martelinho na mesa para pedir silêncio.
Então o juiz Paulo Aquim expôs o caso daquela sessão. Começou revelando ao público presente e aos que acompanham pela televisão que trata-se de um caso em que uma menina de 10 anos fora dada em casamento sem seu consentimento. Em seguida revelou a idade de meu marido. Causou comoção entre os presentes, levando o juiz a bater o martelinho outra vez sobre a mesa. Continuou com ênfase na voz, mostrando que dominava bem o ofício de magistrado. Colocou-me no centro da discussão, quando ao chamar-me para um local de destaque mostrou minha condição física, de uma garota que beirava os 10 anos de idade, e não uma mulher pronta a assumir o matrimônio. Para esclarecer de vez a situação, disse olhando para mim, depois para o público, e em seguida para as câmeras de televisão que eu havia sido tocado por ele, como se eu já tivesse maturidade para entender toda aquela situação. Seguiu-se este diálogo que calou todo o frenesi que acometia as pessoas presentes àquele tribunal, com a potente voz do juiz, presidente Estevão Betserai, que pronunciou: Sr. Ernesto Simba Lubanzi, é verdade que o senhor se casou com esta menina de 10 anos de idade, a tocou sem seu consentimento, e ainda foi muito severo com ela? Meu marido, com os olhos saindo faíscas lampejantes, retrucou sem pensar. Meritíssimo, isto não é verdade. Tanto ela como o pai dela consentiram com o nosso casamento. Os olhos de todos se voltaram para o meu pai. Agora foi a vez do juiz Paulo Aquim perguntar ao meu pai. Sr. Raul Bissinger, é verdadeira a declaração que o senhor consentiu neste casamento? Envergonhado e de cabeça baixa, meu pai respondeu que sim, e o motivo principal era o medo de que ele e minha mãe tinham de que eu fosse sequestrada. Após esta fala de meu pai, ouviu-se o som do martelinho outra vez sobre a mesa, pois o burburinho dos pós e dos contras se elevou novamente. Então o juiz fez uma pausa para que o seguíssemos em uma outra sala, longe do público. Todos nos sentamos ao redor de uma mesa oval, usada para negociações entre as partes, e o juiz, Estevão Betserai, olhando para minha advogada, disse: Doutora Tanashi, pelo que temos em mãos, embora moralmente o que o réu Ernesto Simba fez seja repreensível perante a sociedade, perante as leis tribais de nossa sociedade, não pode ser imputado nenhuma pena a ele. Minha mãe abaixou a cabeça e começou a soluçar. Pediu à doutora Tanashi que fizesse alguma coisa, pois ela queria que ainda aquela noite ela dormisse em paz e em segurança na casa dela, olhando da ação daquele que a sociedade já estava apelidando de um monstro. Então, a doutora Tanashi fez jus ao seu nome, à fama que ela estava construindo, a cada caso que ela estava ganhando tribunal. Explicou que representava algumas empresas, entre construtoras e imobiliárias, que Ernesto Simba estava começando a fazer parcerias. Então, ligou o celular e expôs vários áudios, feitos com aqueles grandes homens de negócios, no qual pediam para ele se livrar daquele escândalo. Senão todas as parcerias seriam desfeitas. Seu prejuízo seria imenso. Voltaria à miséria, pois não teria condição de pagar os salários aos trabalhadores, nem dos mátres de construção para continuar com os projetos. Aqueles executivos não queriam seu nome ligado a um homem casado com uma menina de 10 anos de idade, não importava em que condições havia sido feito o casamento, com consentimento ou não. Aqueles argumentos foram mágicos, e imediatamente meu marido, Ernesto Simba, percebeu em que arapuca havia se metido. Poderia perder sua fortuna que começava a crescer, seu status na sociedade, sua honra perante os homens, e tudo por causa de um capricho de se casar com uma menina de 10 anos de idade. Levantou sua cabeça e agora em tom de cordialidade respondeu aos juízes. Eu, Ernesto Simba, concordo com o divórcio. Pode trazer os papéis que eu assino, não causarei problema algum. Enquanto ele assinava os papéis do divórcio, segurei as mãos da doutora, quase que machucando-a de tanta alegria. Eu estava fora de si. Mas ainda não havia terminado, e interpelou Ernesto Simba. Agora meu ex-marido mais uma vez. Conversei com a mãe de minha cliente Lívia Prossi, e ela me disse que o dote, inclusive de um valor até elevado, incomum neste tipo de contrato, ainda não foi pago. Está correta esta informação, Sr. Ernesto Simba? Ele tornou a baixar a cabeça e disse um sim, um fio de voz quase inaudível. Então ela continuou. Pois bem, agora que o senhor já assinou os papéis, vou conversar com toda a mídia lá fora, dizendo que tudo foi um mal-entendido, já que o senhor e o pai de minha cliente, Hilda Vangari, eram sócios de uma pequena construtora, que estava começando a se tornar uma grande construtora. Agora, cada um seguirá seu caminho de sucesso,
pois o pai dela receberão o dote 2 vezes. Primeira vez pelo que ela passou em sua companhia, e esse mesmo valor, pela segunda vez aos pais dela, por terem confiado em você, por você ter traído esta confiança. E ainda passará a escritura da casa onde eles moram, e te pagam aluguel, e mais as casas ao redor, que também são suas, você recebe aluguel por elas. Esse valor servirá para custear os estudos dela, até ela chegar à universidade. Já que você e sua mãe interromperam seus estudos dela, e não permitiram mais que ela estudasse. Antes que ele tivesse tempo para raciocinar a respeito, o juiz Paulo Akan complementou. Está bem para o senhor? Fez que sim, com a cabeça baixada. Não tinha outra alternativa se quisesse sua vida de sucesso de volta, e assinou sem ler todos os papéis que eram colocados à sua frente, inclusive a escritura das casas, que habilmente a doutora Tanashi preparara durante toda aquela madrugada, já calculando este espetacular desfecho. Olhei os rostos de meus pais, também estavam abaixados e cheios de lágrimas, mas percebi claramente que agora eram de alívio e de alegria. Minha vida voltaria ao normal, e eu brincaria com minhas irmãs e minhas amigas, e voltaria à escola como qualquer menina normal de 10 anos, em qualquer lugar do mundo. Quando tudo terminou, houve uma festa pelas ruas da minha cidade, e um grande restaurante, daqueles que têm shows internacionais, nos convidou ainda naquela noite para fazermos nossa refeição lá. Quando minha família chegou lá, fomos tratados como personalidades. Tamanho foram as felicitações, os braços e os apertos de mãos recebidos. Ganhamos também nos dias seguintes muitos presentes como vestidos e sapatos de várias lojas que queriam associar a imagem deles à minha vitória no tribunal. O dentista que começou a fazer meu tratamento dentário não só continuou a fazê-lo de forma gratuita, como estendeu este benefício a toda a minha família. Pouco tempo depois, o dinheiro dos aluguéis, mais o valor dos dotes, compramos uma casa grande e bonita no mesmo bairro de minha amiga Carla e voltamos a ser melhores amigas novamente. Só que agora não preciso mais da metade do seu lanche na hora do intervalo. Meu pai abriu seu próprio negócio e estamos prosperando mês a mês. Ouvi certa vez esta frase: muitas vezes o impossível está mais próximo do que imaginamos. Podem acreditar, é verdade mesmo. Sensacional esta narrativa, não é mesmo? Pedimos a você que se inscreva no canal, dê um like e faça um comentário mandando felicitações para Hilda e sua família por esta nova etapa em sua vida. Então, até sexta-feira com mais uma história cativante.